Agora o esporte, Abner Luiz, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, Fábio, uma boa semana para todo mundo. Vamos à classificação da Série B do Vamos Campeonato lá com a Série Brasileiro. B. Sem Goiás, vitória, né, para esse final de semana. Rapaz, né? Infelizmente, o Goiás é o líder com 20 pontos, o Remo vem na segunda colocação com 17, o Vila Nova é o terceiro com 16, o Vila Nova joga hoje, né? O Avaí fecha o G4 com os mesmos 16 pontos do Novo Horizontino, mas o clube goiano, que, como eu disse, joga hoje, tem uma vitória a mais. No Z4, a chamada zona de rebaixamento, estão Atlético, Criciúma, Botafogo de Ribeirão Preto e o Paysandu na lanterna com apenas 4 pontos marcados na competição. O Amazonas venceu, inclusive, né, Abner? Na rodada saiu da zona, o Paysandu agora está com a lanterna. Lembrando que nessa zona de rebaixamento, né, tem duas equipes acima, mas com um jogo a menos, é o Criciúma e Botafogo de Ribeirão Preto, que vão jogar ainda na rodada, né? Exatamente. E aí a gente vê uma classificação, Márcio, que no ano passado, por exemplo, se nós formos tirar uma média, o Guarani, que caiu e foi o lanterna da Série B no ano passado, nesse exato momento ele estava melhor na pontuação do que o Paysandu está. Um aproveitamento baixíssimo, né? Infelizmente, se continuar assim, a situação vai ficar difícil, bem né? complicado. Se continuar assim, não tem mais para onde descer, porque a tabela acabou ali, né? Só para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tem muita competição pela frente. É a nona rodada de 38, mas você precisa Melhorar muito o aproveitamento. Pra sair exatamente daí. voltar a vencer. Mas a gente vai chegar no papão daqui a pouquinho. Vamos botar as coisas na ordem, como elas começaram. No caso, no sábado, né? O clube do Remo recebeu o Volta Redonda no Mangueirão. O Leão levou um susto, mas Pedro Rocha salvou os azulinos da derrota e manteve o time no G4 da Série B. Vamos ver como é que foi. Quando é dia de Remo, já é certo pro Mário. Chega cedo no Mangueirão para bater aquela bolinha no estacionamento, na manha. Todo jogo a gente sai de casa, o jogo é 6, sai de casa 2 horas da tarde, chega aqui umas 3h30, joga uma bola até umas 5h30 e sobe. Enquanto a gente brinca aqui com os meninos, toma uma cervejinha de leve que ninguém é de... Oxe! Só que quem esperou um pouco mais para entrar no estádio, passou o perrengue. Tiveram várias quedas de energia no Mangueirão, que afetou o funcionamento das catracas eletrônicas. Olha só a fila que se formou no estacionamento. Nós estamos há 1h30 na fila, na A3, por problemas técnicos. Isso precisa ser resolvido. O torcedor precisa ser respeitado. Vai ficar de fora quantas pessoas? Quantos torcedores? Nós entramos agora porque os aparelhos da catraca pararam todinho, não tinha outra solução para eles liberarem. Foi o direito pegar nosso ingresso e entrar. Para que todo esse sacrifício? Através de nota, o Remo explicou a situação e pediu desculpas aos torcedores. Já a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, a ACEL, responsável pelo Mangueirão, disse que o ocorrido foi por conta da manutenção na rede elétrica da fornecedora de energia na região, que afetou os geradores do estádio. Essas catracas aí, mano. 1h30 na fila para entrar. Apesar dos transtornos, a torcida azulina estava empolgada. 3-0 pro Leão, hoje vamos ser vice, hoje é vice. Mas na próxima vamos ser líder. Leão! E o carioca que não quis nem saber de torcer pro Volta Redonda. Do Rio de Janeiro, eu vim assistir o jogo do Remo. 3-1 hoje. Era remista vindo de toda parte. Dentro do estádio, a multidão fez bonito. Levantou um mosaico contra tudo e todos. Apesar do embalo da torcida do Remo, quem teve a primeira chance de abrir o placar foi o Volta Redonda. Eliardo soltou o pé de fora da área. No rebote, Vitinho chutou e Marcelo Rangel defendeu. Esse foi só o primeiro milagre do goleiro azulino na partida. Pedro Rocha também mexeu com o goleiro do Voltaço, logo depois, desse chute aí, ó. O Volta Redonda trabalhava a bola, trocava passes. Olha só, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e gol. Sanches, de primeira, abriu o placar. 1-0 no Mangueirão. Só que a festa do Voltaço não durou muito. O Remo foi pra cima. E olha aí, gol do Pedro Rocha. Mas calma, o gol foi bacana. Mas se liga no passezinho saliente do Regis. Roda de novo aí, meu editor, em câmera lenta. Agora coloca aquela musiquinha pra dar o clima. Essa daí.
Que isso, hein, papai? É o Messi careca. Já no segundo tempo, foi pressão do Volta Redonda. Sorte que o Remo tinha o São Rangel, que pegou primeiro essa daí, ó, no susto. Depois essa outra aí, que ele buscou no cantinho. O Leão respondeu logo depois. Falta em Pedro Rocha, perto da área. O goleiro estava preocupado. Sávio foi para a cobrança. Quando todo mundo pensava que ele ia mandar pelo alto, olha o que ele fez. Essa foi por pouco. Fim de jogo e tudo igual no placar. 1-1. O Remo segue invicto e no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão vem fazendo uma campanha e tanto na segundona, principalmente jogando em casa. Em 5 jogos no Mangueirão, foram 4 vitórias e um empate. Esse contra o Volta Redonda. Sinal que o apoio da torcida vem fazendo total diferença para o time azulino. Com certeza. A gente viu hoje, agora depois do jogo, o reconhecimento da torcida pelo que a gente fez dentro de campo. Lógico que a gente queria a vitória, mas tinha um adversário qualificado do outro lado também, que complicou o nosso jogo. Mas é isso, o importante dentro de casa a gente manter a nossa invencibilidade e acredito que estamos no caminho certo. Às vezes existem empates, Márcio, Fábio, somados na pontuação, você acaba tendo o menor número de pontos do que uma derrota, se você porventura vier a chegar e você ganhando na próxima rodada, você tem 3 pontos, que você ia ganhar 2 pontos em 2 empates e manter uma invencibilidade. Você, por exemplo, vamos lá, se o Remo não toma o gol aos 50 minutos na partida contra o Atlético Goianiense, 3 pontos, certo? Se perde ontem, no sábado não pontuaria, mas pelo menos tinha um ponto a mais do que tem hoje na tabela de classificação. Então, defender a invencibilidade, tudo bem, mas quando você olha para a tabela de classificação, onde você poderia estar na liderança do campeonato, com chances claras disso, e deixando escapar entre os pés ou entre os dedos? Entre os pés, né? Já Pode ser os pés, né? É jogado com os pés. Mas foi esse sentimento de uma certa frustração pelo resultado, porque era uma vitória tida como certa em virtude da posição do adversário na tabela, não o que ele vem produzindo dentro de campo, mesmo que as vitórias não tivessem vindo até então, e não veio mais uma vez porque foi empate. Mas o Remo, ele tem a pior posse de bola da Série B do Campeonato Brasileiro, é um time reativo, é um time que deixa o adversário jogar com a bola contra um adversário que não está no topo da tabela, ali na frente da tabela, porém tem uma das melhores posses de bola. Foi por isso que o Remo correu muito atrás do adversário, mesmo jogando dentro de casa. O que é o torcedor? Que dentro de casa é nós, como diz a torcida, né? Mas não. O Remo deixou a bola com o adversário, fez o golaço com o passe do Messi careca, como é chamado pelo torcedor, mas foi pouco para o que o torcedor realmente queria, que era a vitória, os 3 pontos, e desgarrar um pouquinho do terceiro colocado, de repente, na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa sensação ela é natural, obviamente, que você falou, né? O torcedor quer a vitória, sim, mas também a gente tem que olhar por outro lado, né, Abner, que são 38 jogos, né? Você não consegue, às vezes, manter todo jogo, né? Todo jogo aquele ritmo, aquele resultado que o torcedor quer, enfim, algum momento acontece às vezes de ter aquela oscilação. E você trouxe informação, né, que chama a atenção, né? O Volta Redonda, embora esteja lá embaixo, tem uma posse de bola que é interessante, digamos assim, não está muito bem na tabela, mas mantém essa bola no pé e acaba fazendo com que o outro time corra mais. Isso foi perceptível, né, nesse jogo contra o Remo. O Papelim, executivo de futebol do Clube do Remo, deu uma declaração para a Rádio Liberal antes da partida de que o torcedor não é para se empolgar, que não vai chegar uma carrada de jogadores agora nessa janela que abre no dia 1º de junho, que o Remo contratou o Davó, que é atacante, e está atrás de um jogador de beirada também. No máximo 2 jogadores o Remo deverá contratar para essa segunda janela da temporada. Tem uma terceira lá no mês de julho, mas se o torcedor está esperando mais do que isso, o executivo de futebol já passou claro, esse recado aí. Bom, em domingo tem jogo fora de casa, né, André? Ele enfrenta o CRB, lá em Maceió, no estádio Rei Pelé. E esse jogo do Clube do Remo, ele vai ter a semana toda para recuperar, inclusive, né? Jogadores, o Caio sai machucado logo no início da partida, tem jogadores que ainda, né, sentem a temporada, e a expectativa é que o Remo possa contar com o maior número de jogadores possível
para poder encarar o CRB lá em Alagoas, que desclassificou o Santos de Neymar. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. E vem bem na Série B também, né? Vem brigando, vem querendo chegar. É um trabalho de uma SAF, né? Lá no Nordeste. É o Ari Barros que está lá, né? O executivo de futebol, que foi no Paysandu, inclusive. Exatamente, no CRB. E é um povo que gosta de futebol também. O Rei Pelé ferve ali naquela região no Nordeste também. Bom, vamos falar de Paysandu, que teve ali uma esperança no primeiro momento, mas teve uma virada. Exatamente. Abriu o placar, mas não rolou. Olha, no interior de São Paulo, o Paysandu encarou o Novo Horizontino, o Papão. Até saiu na frente do placar, mas acabou levando a virada do time paulista e o resultado deixou os bicolores na lanterna da segundona. O domingo dos bicolores foi um daqueles para se esquecer. Contra o Novo Horizontino, mais uma derrota na Série B. E o carrasco da vez atende pelo nome de Natan Fogaça. Ele se aproveitou da fragilidade do Paysandu para fazer pela primeira vez na carreira 3 gols no mesmo jogo. Novo Horizontino e Paysandu se enfrentaram pela 9ª rodada, no interior de São Paulo. E se o jogo terminou em desilusão, o começo pelo menos foi de esperança. Aos 12 minutos, André Lima, de primeira, colocou o Paysandu na frente. Era o gol da primeira vitória, que tirava os bicolores da zona do rebaixamento. Só que em pouco tempo veio o empate. Após passar por PK com facilidade, Marlon cruzou e Natan Fogaça antecipou a marcação. 1-1. Mas apesar de ser um time melhor colocado na tabela, o Novo Horizontino também cometia erros. Um recuo mal feito quase foi fatal. Os bicolores tentaram aproveitar o momento de desatenção, mas o chute de Rossi acabou bloqueado. E era o que dava para fazer. Isso porque no segundo tempo, o desgaste da sequência de jogos cobrou seu preço. Após uma verdadeira lambança, Maurício Antônio perdeu a bola. E Oscar Ruiz passou para Natan Fogaça, livre, fazer o segundo. Em um segundo tempo tímido, Matheus Vargas foi o único a tentar algo. Ayrton fez boa defesa. Só que entregue, o Paysandu não tinha força para atacar e muito menos para se defender. Luan Freitas tentou dominar, mas quando se deu conta, a bola já estava dentro do gol. Foi o terceiro de Natan Fogaça. Final de jogo, Novo Horizontino 3, Paysandu 1. Depois de sair na frente em um jogo onde a vitória significava sair da zona do rebaixamento, a virada sofrida trouxe o Paysandu de volta para a triste realidade. Após 9 rodadas, os bicolores ainda não conseguiram vencer na Série B e se afundam ainda mais na crise. Acontecendo o que aconteceu, transmite uma mensagem sim de falta de confiança, né? Eu acredito que sim, que isso influenciar negativamente, tanto ofensivamente como defensivamente. E como eu falei, você só adquire confiança no futebol vencendo, atacando, fazendo gol. Né? O Paysandu vai voltar a vencer em algum momento e aí naturalmente a confiança ela retoma. Já não tem muito o que explicar, né? Mas falando sobre a explicação, hoje à tarde na Curuzu, o presidente do clube, o Roger Aguilera, e o executivo de futebol Frontini solicitaram a presença da imprensa para uma coletiva, onde algo deve ser dito, né? Alguma explicação deve ser dada por esse momento tão difícil do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas dando um spoiler aí, do que foi pesquisado, né? O Paysandu vai anunciar que vai contratar nessa janela, que jogadores vão deixar o elenco, inclusive com promessa de jogador graúdo, né? Que o Paysandu está tentando colocar no mercado também, e apostar e acreditar ainda no trabalho do Luizinho, porque acredita-se dentro da Curuzu que com reforços chegando e o time tendo uma semana cheia para trabalhar, descansar, treinar, o time vai evoluir e vai conseguir sair dessa situação que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Falar em si sobre o jogo de ontem é chovendo molhado, né? O Paysandu tem uma minutagem de produção dentro das partidas, logo depois ele toma gol ou entrega gol e perde o jogo, né? E foi isso exatamente que ontem mais uma vez aconteceu. E as peças que faltam, né? Você botar lateral esquerda na lateral direita por não ter o lateral,
você vai mudar no intervalo ou depois do intervalo, não tem reservas para o meio de campo, porque o jogador está machucado, ele está suspenso, ele não viajou. Então a situação do Luizinho é sempre muito difícil. Há quem defenda, né, que o Luizinho deixe o comando técnico do Paysandu, mas o homem tem problema para mais de metro aí a cada jogo para poder lançar o Falcão. Não consegue, às vezes, escalar os 11, né? Botar a gente no banco, é difícil, né? E a falência de uma equipe é quando o treinador vai escalar o time sabendo que ele vai botar em campo o jogador que não vai entregar o que ele quer. Exatamente. Aí é pior ainda. Tu imagina, eu já vi treinador botar na cabeça de jogador mais ou menos que ele jogava muita bola só para convencê-lo de ajudar os colegas. Né? Mas era outro futebol esse. Não esse futebol profissional de uma Série B do Campeonato Brasileiro, onde o torcedor está aborrecido. Uma informação, tá? Hoje, a diretoria do Paysandu espera, como é que eu posso dizer, Márcio? Liberar a Curuzu já para o próximo jogo dentro de casa. Contra o Criciúma, tá? né? Contra o Criciúma. É que trabalharam até ontem, lá, até o final do dia, para levantar os laudos certinhos, as visitas, né, técnicas e tudo mais, porque o Papão vai apostar que a Curuzu vai ganhar de todo mundo agora na Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, e o próximo jogo? Vai ser na segunda-feira, né, contra o Criciúma. Está marcado para o Mangueirão na tabela, mas o Paysandu vai pedir para a Curuzu. Espero que a CBF atenda dessa vez, né? Bom, agora falar de Série D, na Série D também, o Pará não está bem, né, nessa rodada aí, né? Não Olha, foi bem, né? O trem passou por cima do Águia de Marabá, em Marabá, pela 6ª rodada da Série D, o Águia recebeu o trem no estádiozinho Oliveira. Aos 17 minutos de jogo, Douglas cobrou falta na entrada da área e abriu o placar. Ainda no final do primeiro tempo, né, a zaga do Azulão se atrapalhou, a gente vai ver aí, e Jonas selou a vitória do time amapaense. Final, Águia de Marabá 0, trem 2, estádio cheião em Marabá, mas deu trem lá do Amapá. A Tuna, gente, ela não perdeu, não ganhou, não empatou porque ela joga na quarta-feira, não é isso? Exatamente. Inclusive, a gente está com a tabela de classificação da Série D. Então, bora lá, porque com um jogo a menos, né, a Tuna ainda tem chance ali, né, de chegar à primeira colocação. O Independência, que é adversário da Tuna, tá? Um confronto direto aí. E o Águia de Marabá agora caiu para a 5ª posição. Então temos Manauara, Tuna Luz, Independência, Manaus, Águia de Marabá, Trem, Óleo Gás e também o Humaitá na 8ª posição. Né, dona Fábio? A senhora compra gás? O microfone até deu uma caidinha aqui, deixa eu guardar ele por aqui. Compro gás. Vai comprar, né? Tem que comprar, como é que tá lá no bairro? Tá caro. Mas para entregar é mais caro do que buscar, mais caro, né? Com certeza. Olha o assunto que a gente está... Lá no meu bairro é a Botija. Botija, boa. É isso, fechamos. Antes Esse de papo assuntos de mais boteco, aleatórios. Vamos lá, daqui a pouco. Por causa do nome do time lá que chama sempre a atenção. Daqui a pouco a gente vai repercutir a situação do Paysandu, né? A gente vai ouvir mais o técnico do Paysandu, que ontem, pela primeira vez, gente, ele mostrou assim um certo abalo, sabe, psicológico. Ele sempre estava ali na confiança. Sim, tentando... Dessa vez ele olhou para o lado, olhou para o outro. Se bem que ele até olhou para o lado e para o outro nesses 2 jogos, na viagem, e não viu o alto escalão da direção do Paysandu acompanhar, por exemplo, a delegação nem a Bahia e muito menos a São Paulo. E a gente sentiu, ele é um cara super positivo, né? Um cara que joga junto com o time ali na beira do campo, mas ontem a gente sentiu que bateu aquele cansaço realmente, aquele desânimo, o que não necessariamente a gente não vai afirmar aqui que ele não vai jogar a toalha. Mas foi uma postura diferente do que ele vinha apresentando, foi, né? uma postura diferente do que vinha apresentando e daqui a pouco também a gente vai falar da semana do Clube do Remo, possível chegada de reforços para fazer o Leão mais forte ainda na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco. Valeu, Abner. 8h16, segundo tempo do esporte, Abner já Vamos lá, vamos bater bola. Gente, a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro detalha, até o momento, essas 4 equipes aí brigando
pela Série A do Campeonato Brasileiro. Goiás, Remo, Vila Nova e o Avaí. O Novo Horizontino, que ontem venceu do Paysandu, já pinta ali na 5ª colocação. Essa é a Série B, Márcio, Fábio, quem está em casa, ganha 1, 2, você já vai para o topo da tabela. É uma competição que ela é tão interessante que ela coloca aí, pelo menos, se a gente for ver rapidinho aí, 6, 7, 8 equipes em condição de chegar lá no final classificada e ter esse tão sonhado acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem umas que vão em volta e tal. Mas esse ano está bem interessante porque está bem equilibrada, né, a primeira parte, digamos assim, da tabela. E é muito difícil você ver uma vitória absoluta, né? Alguém que meteu uma goleada ou que está muito acima dos adversários. Se bem que ontem nós tivemos esse placar, né, de 3 aí para a equipe do Novo Horizontino, 1 para o Paysandu. Mas vamos voltar lá no sábado, porque mais uma vez o Mangueirão recebeu uma grande festa. O torcedor do Clube do Remo se fez presente numa expectativa, inclusive, de não liderança, porque o Goiás na sexta havia vencido, né, o seu jogo, mas de continuar vencendo em casa e tudo mais. Mais uma vez o milagreiro, goleiro do Clube do Remo, fazendo boas defesas. Para ter uma ideia, o goleiro do líder do campeonato, o Tadeu, fez menos defesas do que o goleiro do hoje vice-líder Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí o gol, depois de 10 toques na bola ininterruptos, o adversário, o Volta Redonda, fez 1-0. Ficou a impressão, claro que não é isso, que as pessoas estudam logicamente, que passe esse, hein? É que o Remo olhou só para a tabela de classificação e disse, olha, vamos pegar um time aí que está lá embaixo, tudo e tal. Mas não, é um time que tem uma das melhores posses de bola do campeonato. Ele mostrou muito bem isso contra o Remo, que tem sido um time reativo, tanto dentro quanto fora de casa. E jogar de forma reativa com quem gosta de ficar com a bola, você vai correr muito atrás do adversário, vai cansar mais do que deve. O Remo conseguiu esse empate, mas não conseguiu a vitória, mesmo pressionando lá no finalzinho, mas já de forma desordenada, né, gente? É isso, né? Mas ao menos segue invicto, né? Não perdeu nenhum jogo ainda na Série B e está na vice-liderança. E agora é secar o pessoal que está na parte de baixo ali, o CRB, enfim, as outras equipes que, enfim, podem ultrapassar o Leão. E um confronto direto, né? Porque domingo o Remo vai a Maceió, no estádio Rei Pelé, enfrentar o CRB para esse confronto direto aí, para a briga ali para continuar no G4 da competição. Bom, por um lado, o Remo brigando para estar entre os primeiros, o Paysandu na lanterna, perdeu mais uma na Série B, não é, Abel? Além da derrota do Paysandu, tivemos a vitória do Amazonas jogando dentro de casa e isso empurrou o Paysandu para a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. E mais um jogo onde o Paysandu ele tem tempo, né? Dentro dos 90, ele tem um tempo que ele briga. Depois ele é vítima, né? E perdeu de novo. E eu falava isso aqui na sexta-feira quando a gente conversava, que fato novo pode nos dar a esperança de que o Paysandu vai conseguir um bom resultado? Não tem. Não tem porque continua sendo aquele time que até propõe jogo, mas as falhas individuais, a questão de jogadores improvisados, por ter atleta fora, sem condições de jogo, ou que não viajou porque está machucado, e aí tudo isso, somado ao momento psicológico terrível, tem feito o Paysandu até uma presa fácil dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Após o jogo de ontem, o técnico Luizinho Lemos... Não vou noticiar que ele saiu. Luizinho Lopes. Desculpa, Luizinho Lopes. Não vou dizer que ele saiu, não. Ele ainda é um técnico prestigiado pelo presidente Roger Aguilera. Ele, na sua coletiva, ele pela primeira vez mostrou um abatimento que a gente não via. Ele sempre perseverava, sempre, né, via esperança. E hoje, o presidente do Paysandu, que não acompanhou a equipe à Bahia e nem a São Paulo, ele solicitou a presença dos colegas da imprensa, porque ele vai hoje se manifestar a respeito desse momento do Paysandu. E a gente adianta alguns dos assuntos que ele deva tratar hoje lá. Ele vai falar do desgaste, ele vai falar de contratações, né? De contratações agora na janela do dia 1º, e que alguns jogadores devam sair. Eu citei há pouco o Luizinho Lopes, né? Lopes. Tá exato. Vamos ouvir o que ele disse ontem em coletiva. Nós adiantamos o retorno do Borazzi, o próprio Quintana, né, justamente por essa dificuldade de colocar o time mais competitivo dentro de campo possível. O Dudu, na final, no clássico contra o Remo, ele teve um corte profundo na parte de trás da perna e veio para o esforço, treinou, o ponto abria, entrou dentro de campo, no final ali
Não sei ainda o que se passou, mas assim, a gente entrando com muitos jogadores assim se sacrificando, né? E muitos jogadores que já vêm jogando essa sequência mais fadigado. Eu acredito que se abrindo uma semana tem que ser um tempo suficiente, não só para recuperar fisicamente, mentalmente, né? Nosso elenco hoje, depois de perder como nós perdemos, dá uma demonstração de mentalmente também estar muito fadigado, né? Nós fizemos um primeiro tempo justo para ser um jogo contra o Novo Horizontino aqui dentro. Nós poderíamos ter vencido o primeiro tempo, descido com uma vitória. Eu acredito que o desgaste geral da nossa equipe, no final, com os acontecimentos, da forma que a gente tomou o gol, fadigou ainda mais mentalmente. Eu acredito que a gente não conseguiu fazer algumas trocas com jogadores que já estavam exaustos dentro de campo. Hoje nós estávamos sem os dois laterais, o Dudu que entrou precisou sair, o lateral esquerdo que tinha disposição entrou do lado direito, então tinha alguns jogadores que a gente precisava trocar marcha, mas nós não tínhamos posição para repor essas funções e ficamos com muitos jogadores desgastados dentro de campo. E qual é a esperança? A esperança é que agora, como vai ter semana cheia de trabalho, a partir de agora, o Paysandu só disputa uma competição, esse time descanse, recupere quem precisa recuperar, reforce, dispense quem já se sabe que não vai entregar muita coisa para o Paysandu e nessas 29 rodadas restantes, o Paysandu saia dessa situação e hoje é um time que briga para não cair sem aspiração de uma outra coisa. Se você for ver para a tabela, e a campanha que fez o Lanterna, que caiu ano passado da Série B para a Série C, que foi o Guarani, estava melhor do que o Paysandu está hoje, nessa situação triste que a gente está vendo. É um parâmetro preocupante, né, Abner? Indicando que se o Paysandu não mudar radicalmente a sua campanha, seu aproveitamento, o cenário vai ser O próximo jogo é contra o Criciúma, em Belém, no final de semana. O Paysandu hoje espera aprovar os seus laudos e liberar a Curuzu junto à CBF para que esse jogo já seja na Curuzu. O Paysandu vai fazer da Curuzu um alçapão, como fez no ano passado, para se livrar do rebaixamento, para fazer uma recuperação dentro da competição, jogando na Curuzu, seu Márcio, dona Fábia. Aquilo que você diz, né? Tem que fazer alguma coisa. Então, tentar, Senão, quem sabe, pois é. Senão... Tira o si. O Abner adora esse si. Valeu, Abner. Obrigado aí. Boa semana. Sexta-feira tem um Te Mexe, pessoal que vai se mexer na semana. Manda o vídeo pra gente, a Fábio vai mandar. Já voltou, Fábio? Já voltei das férias, tem que recuperar. Manda um videozinho tá bom, pra gente. Vou contribuir essa semana. A gente anda tão miado ultimamente. Forte abraço, gente. Tchau, Valeu. tchau. Valeu, Abner.